Olha o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28 e verso 30. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia a todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Lá em Roma, quando Paulo chega em Roma para pregar o evangelho, o apóstolo Paulo, ele começa numa casa alugada. E a Bíblia diz que ele fica nessa casa 2 anos inteiros, ali em Roma, pregando a palavra de Deus. Mas como eu falei, a viagem de Paulo foi um tanto conturbada. Ele vai como prisioneiro, já começa por aí. Só que a prisão de Paulo, para ele era a forma dele chegar em Roma. Foi o meio que ele achou, quando ele apelou para César. Não havia tanta necessidade assim, mas ele apelou para César para ser julgado em Roma. E assim foi. Só que a intenção dele não era o julgamento em Roma. A intenção de Paulo era chegar em Roma, era ir para lá. Ele queria pregar a palavra em Roma. E assim vai. E como prisioneiro, ele entra naquele navio de prisioneiros. Tinha a tripulação do navio, tinha o capitão do navio, né? Fazia parte da tripulação. E tinham os prisioneiros. No total davam 276 pessoas. 276 almas dentro daquele navio. E eles então, singrando as águas, partiram em direção a Roma. Só que a Bíblia diz que começou no meio da viagem, no início da viagem, começou uma grande tempestade. Começou um grande vento, inclusive a Bíblia dá o nome para este vento. A Bíblia dá o nome por vento chamando de Euroaquilão, que era o nome desse pé de vento. Esse pé de vento chamado Euroaquilão, aonde ele batia, não ficava nada. Os navios naufragavam. Então era um vento destruidor. O vento era contrário, o vento era forte e batia contra a embarcação em que Paulo estava, juntamente com as demais pessoas. E eles então, singrando as águas, esse vento bate forte neles e o navio começa a naufragar. E eu venho aqui nesta manhã para te dizer, eu venho aqui nesse dia para te dizer que um naufrágio, nem sempre um naufrágio é o fim de um projeto. Nem sempre um naufrágio é sinônimo de que Deus não está com a pessoa. Quantas vezes nós somos julgados e a tendência humana é fazer sempre um pré-julgamento das situações. A tendência nossa, a tendência humana é fazer um pré-julgamento de tudo. Quando acontece algo, alguém já chega, foi por isso. Acontece lá, bateu o carro, alguém já chega e diz, ele bateu o carro porque ele não é fiel. Pegou fogo na casa porque está em pecado. Então todo mundo faz um pré-julgamento da situação das pessoas. E nem sempre é um erro, nem sempre é um pecado, nem sempre é uma desobediência, nem sempre é um sinal de que Deus não está com a pessoa. Às vezes acontece tanta coisa na vida de uma pessoa que os demais começam a julgar aquela pessoa, começam a dizer que Deus a abandonou, que Deus não está mais com aquela pessoa, e começam a fazer um pré-julgamento sem conhecimento de causa. Foi o que aconteceu com Jó. Os amigos de Jó faziam aquele pré-julgamento da vida dele, e assim por diante. Então o naufrágio do navio que Paulo estava não é sinônimo de derrota. E eu venho aqui para te dizer, meu irmão, meu amigo, neste dia, nesta programação, que o que está acontecendo contigo, algo ruim, quem sabe, está acontecendo contigo. Quem sabe você pensa, quando vai passar essa luta, quando vai passar esse problema? E os outros olham para ti e te julgam, ou fazem um pré-julgamento, e você está preocupado com isso. Eu venho aqui para te dizer, não te preocupa. Essa luta, esse problema, não é sinal de derrota. Esse problema não é sinal de que Deus não está contigo. Deus apenas está em silêncio. Deus apenas está aguardando.
Deus apenas está te provando. Então resista, fica firme, não entrega os pontos, não retroceda, não volte para trás. Permanece firme, aguardando em Deus, porque dele vem a tua salvação. A tua salvação está no Senhor, a tua salvação está em Deus. Espera nele, confia nele, ele não vai falhar contigo. Fica na oração, fica no jejum, fica na presença de Deus. Não importa as circunstâncias, não importa os ventos, os vendavais que vêm sobre a sua vida. Não importa se o navio está indo a pique. Não importa o que os outros vão dizer, o que vão falar de mim, o que a minha família vai falar de mim, os que os irmãos da igreja vão falar de mim. Não se preocupa não, meu irmão. Deixa o vento bater no seu navio. Deixa o vento soprar. Não se preocupa. Deus está contigo. O apóstolo Paulo estava ali naquela embarcação e o vento era contrário. Chegou ao ponto, meus irmãos, de eles perderem o leme da mão e o barco ir à deriva. Quando chega esta situação do barco ir à deriva, é a pior situação para nós, para aqueles que estão na embarcação. E ouve-se a notícia, perderam o leme da mão, agora estamos aí à deriva. Então, para nós, para os homens limitados como somos, um barco estar à deriva é o maior perigo. Não sabemos aonde ele vai dar, não sabemos aonde ele vai bater, não sabemos o que vai acontecer. Mas existe um Deus nos céus que sabe o que vai acontecer. Existe um Deus no céu que sabe aonde vai dar o navio. Porque quando eu perco o leme da mão, quando o homem perde o leme da mão, é a hora que Deus pega o leme. É a hora que Deus toma o controle do navio. É a hora que Deus controla e diz: eu estou no controle. É a hora que Deus diz: agora eu vou tomar a direção da sua vida. Porque assim aconteceu com Paulo. Ele estava naquele navio. O destino dele era Roma. Mas Deus tinha um outro propósito nesta viagem. Sim, ele iria chegar em Roma, como chegou. Está aqui a prova que nós lemos. Ele alugou uma casa, ficou 2 anos inteiros pregando ali. Ele chegou no destino. Mas Deus tinha um propósito na jornada. Deus tinha um propósito no caminho até Roma. No meio do caminho Deus tinha um propósito, que Paulo ainda não sabia, que o capitão do navio ainda não sabia, que os tripulantes ainda não sabiam, que os prisioneiros que ali estavam ainda não sabiam. E Deus tinha um propósito. Este é o segredo, irmão, de você confiar em Deus, de você esperar em Deus e não olhar para as circunstâncias. O vento está batendo forte, mas saiba disso, Deus tem um propósito. O vento era contrário, mas saiba disso, Deus está no controle da embarcação. O leme não está mais na sua mão. O leme está nas mãos de Deus. E Ele sabe o que é necessário para mim e o que é necessário para você. Então fica firme, deixa o vento bater. Você perdeu o leme da mão, não sabe onde vai bater o navio, mas Deus sabe. Deus sabe onde esse teu navio vai dar e aonde ele precisa chegar. Ele sabe disso. Então fica firme, confia no Senhor, entrega tudo para o Senhor. Agora observe bem o que veio na mente de Paulo, né? Isso eu digo pela lógica bíblica, pela lógica das coisas. Um ser humano, fosse eu que estivesse naquele navio, antes do anjo aparecer e declarar o que estava acontecendo, né? Quem sabe Paulo começou a pensar: e agora? Vamos morrer? E agora? O que vão dizer os meus amigos missionários? A igreja que está em Jerusalém? O que vão pensar? Ele começou a pensar: o que eles vão dizer? Que chamada de Paulo é esta para ir a Roma? Será que Paulo não se enganou? Que chamada é esta que o navio dele afundou? Foi derrotado, foi fracassado? Que obra de Deus era essa em que o navio naufragou?
Isso tudo veio à mente, com certeza, como ser humano que era. Isso tudo veio à mente. Mas logo depois se esclarece o que estava acontecendo. Porque o próprio Deus manda o seu anjo para falar com Paulo. Aquela noite, o sol escureceu, havia densas trevas, escureceu por causa da tempestade, por causa das nuvens espessas, os raios, os relâmpagos, os ventos, e o navio batia para cá, batia para lá, em cima das ondas, agarrando-se aqui, segurando-se ali, com medo, todos apavorados, todos assustados. Aí foi quando Paulo chega e diz para o capitão do navio: não se preocupem, o Deus do qual eu sirvo enviou o seu anjo e ele falou comigo essa noite. Aleluia. E trouxe uma mensagem, e a mensagem foi que o navio iria naufragar, o navio iria afundar, mas nenhuma das almas iria perecer. E ele consolou aquele povo, ele consolou aquelas pessoas. E eu venho aqui nesse programa para te consolar também, com o auxílio do Espírito Santo, que é o maior consolador que existe. O Espírito Santo de Deus é o consolador por excelência. E nós estamos aqui para te ajudar, para consolar a sua vida, e dizer que essa tempestade vai passar, e dizer para ti que esse vento vai passar, e tudo vai dar certo. Deus vai te abençoar, esta época de crise vai passar. Eu digo muito mais ainda nesta manhã, que a crise virá. Está se aproximando uma crise aí em nosso país, em outros países, por causa deste vírus, por causa dessa enfermidade. Mas para aqueles que servem ao Senhor, Deus vai prosperar. Para aqueles que confiam no Senhor, é uma aparente derrota. É só um vento. Deus tem um propósito atrás disso aí. Deus tem uma bênção para a sua igreja. Deus tem uma bênção para os seus filhos. Deus vai te prosperar. Depois dessa luta, vai vir uma grande vitória para a igreja no Brasil e fora do Brasil. A tua casa será abençoada. Os filhos de Deus serão abençoados, porque estamos na presença de Deus. E eu tenho certeza que aqueles projetos, aqueles planos que Deus te deu, eles vão se cumprir. Deus vai abençoar a tua casa, o teu comércio, os teus negócios, as tuas lojas. Deus vai abençoar tudo aquilo que você fizer, mas faça na presença de Deus e confiando em Deus, como Paulo fez aqui. O barco ia à deriva, mas ele confiava em Deus. Ele disse: o anjo do Deus do qual eu sirvo apareceu para mim essa noite, e ele me disse que ninguém vai perecer, o navio vai afundar. Deus esclareceu para Paulo e para o capitão do navio e para os tripulantes e também para os prisioneiros. Deus esclareceu a eles, e aí largaram a primeira âncora. A Bíblia diz que eles soltaram 4 âncoras, largaram a primeira âncora e, temendo darem algum rochedo, largaram a segunda âncora, e temendo darem algum rochedo, largaram a terceira âncora e soltaram a âncora. Mesmo assim, o navio foi e despedaçou-se. O navio naufragou, virou em destroços. E a Bíblia diz que cada um tomou mão do que pôde, e começaram a se agarrar nos destroços do navio. Tem momentos da nossa vida que é assim. Tem momentos, quem sabe você está passando por isso. Quem sabe você está nesta situação de Paulo aqui. Você está se agarrando no que pode, nos destroços, quer dizer, no que sobrou. Você está se agarrando no que sobrou. É o que restou. E você se agarra ali mesmo. Então te apega, meu irmão, te apega e faça a obra de Deus, faça alguma coisa. Deus está contigo. Quem sabe sobrou migalhas, quem sabe sobrou um pedaço de madeira podre, quem sabe sobrou um pedaço de tábua quebrada, mas se agarra ali e vai indo, confia em Deus, porque a tua esperança não é naquela madeira, a tua esperança não está naquela tábua, a tua esperança não está naquele entulho que você está agarrado, não.
A tua esperança está em Deus. Embora eles se agarraram em algumas madeiras que estavam ali, os destroços do navio, se agarraram no que puderam. E foram nadando, nadando. O segredo é este, é você não parar, não se entregar. Imagina se essas 276 almas se entregassem. O navio arrebentou, o negócio agora é morrer. Agora se foi, o negócio agora é perecer. Imagina se eles pensassem assim. Se eles não nadassem, se eles não se esforçassem, se eles ficassem parados, encharcados na água, acabariam morrendo afogados, acabariam sucumbindo, perecendo. Mas a Bíblia diz que cada um deu mão no que pôde, se agarrou no que pôde e começaram a nadar, e foram nadando. Esse é o segredo, irmão. Te agarra no que você pode. O que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? Foi o que Deus disse para Moisés: o que você tem nas mãos, Moisés? Senhor, eu tenho um cajado. É isso aí mesmo, Moisés. Foi o que Deus disse para Davi: o que você tem nas mãos, Davi? Eu tenho uma pequena funda. É por aí mesmo, Davi. É com essa pequena funda que você vai vencer. O que você tem nas mãos? O que nós temos nas mãos? Porque a força, o poder não está nos entulhos, não está nos destroços. O poder não está no cajado, não está na funda. O poder está nas mãos de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Deus estava sustentando aquelas 276 almas que estavam ali agarrados nos destroços do navio. Deus estava cuidando deles, porque Deus havia prometido, através do anjo que apareceu a Paulo. Através do anjo, Deus havia prometido: nenhuma alma perecerá, porque Deus tinha um propósito. Então, meu irmão, você não vai perecer nessa luta, você não vai perecer neste problema. Por quê? Porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito com isso aí. Deus tem um objetivo, Deus já traçou o plano dele. Apenas te entrega nas mãos do Senhor. Deixa o barco ir à deriva, deixa Deus controlar a embarcação. Tira a mão do leme. Você quer controlar tudo? Você quer controlar até o próprio Deus? Você quer controlar o teu navio? Não, eu quero que o meu navio vá por aqui, eu quero que o meu navio vá por ali. Sou eu que mando, sou eu que sei, sou eu que faço. Irmão, não pensa assim. Tira a mão do leme. Deixa Deus controlar, porque Deus sabe aonde tem que dar o seu navio, aonde tem que chegar o seu navio. Deus sabe qual é o porto que Ele vai aportar. Deus sabe qual é a ilha que você tem que passar, qual é o local que você tem que passar antes de chegar ao destino final. Antes de chegar a Roma, Paulo teve que passar pela ilha de Malta. Deus sabia disso, e Deus forçou a barra, Deus forçou eles a chegarem naquela ilha. Então agora você entendeu, agora nós entendemos que o pé de vento Euroaquilão foi enviado pelo próprio Deus. Foi Deus quem mandou aquele vento, foi Deus quem mandou aquela tempestade, para que o navio ficasse ali, para que o navio naufragasse ali. Deus tinha um projeto naquela ilha, Deus tinha um plano naquela ilha. Logo mais nós já vamos ver qual era o plano de Deus naquela ilha, qual era o projeto de Deus naquela ilha. Então, meu irmão, tira a mão do leme. Deixa Deus controlar o seu navio. Deixa Deus controlar a sua vida. Deixa Deus controlar a tua casa, a tua família, as tuas finanças, o teu ministério. Entrega nas mãos do Senhor. Aí Deus dirige a sua vida, dirige o seu ministério. Aí você faz o que Deus quer. Não pense que alguém vai barrar o seu ministério. Mas se eu deixar assim, alguém vai trancar meu ministério, alguém vai botar o pé em cima e vai me deixar ali sofrendo. Irmão, se você tem chamada de Deus, ninguém põe o pé em cima. Ninguém consegue barrar o seu ministério. O homem pode tentar barrar, pode tentar segurar, pode tentar trancar, pode não gostar de ti, mas vai avante.
Tira a mão do leme e deixa Deus controlar. Aí Deus vai te colocar aonde você tem que chegar, aonde você deve de ir. Deus vai dirigir, Deus vai abrindo as portas e vai te empurrando, né? Veja bem que o desejo de Paulo e das 276 almas não era chegar naquela ilha. O desejo do capitão do navio era singrar as águas até chegar em Roma. Mas esse era o desejo do capitão do navio. O desejo de Deus era diferente. E o que Deus tinha para o ministério de Paulo era diferente. Paulo pensava, agora eu vou a Roma e vou lá pregar o evangelho. Mas Deus tinha um outro projeto antes de chegar em Roma. Então o navio naufragou justamente ali, onde Deus tinha um plano, onde Deus tinha um projeto. Foi justamente ali Paulo começou a entender o mistério de Deus. E quando o navio naufragou, nadaram, se agarraram nos destroços e chegaram na ilha de Malta. E quando chegaram na ilha de Malta, os nativos usaram com eles de bastante benevolência. Os nativos quer dizer os que nasceram na ilha, os moradores da ilha, né? Usaram de muita bondade para com eles, e aí fizeram uma fogueira para aquecê-los, fizeram uma fogueira para que eles ficassem perto daquela fogueira e secassem as suas roupas, o seu corpo. E ali eles estavam então ao redor daquela fogueira, e caía uma chuva, e eles estavam ali, apavorados, assustados, com certeza, mas ali estavam, dentro de um plano de Deus, dentro de um projeto de Deus. Só que mesmo em meio ao naufrágio, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às lutas e os problemas de Paulo e os tripulantes, e mais os prisioneiros, em meio a toda essa luta ali, haviam os milagres de Deus. Deus estava com Paulo, Deus estava com ele. E a Bíblia diz que ele foi mexer em alguns gravetos ali para acender a fogueira, ou colocar na fogueira, né, aumentar o fogo da fogueira. E ao mexer nos gravetos, uma víbora venenosa vem e pica na mão de Paulo. Vem aquela víbora e morde Paulo. E a Bíblia diz que apegou-se-lhe a sua mão. Mas Paulo vai com aquela víbora e a coloca no fogo, e dá uma chacoalhada assim. E aí os nativos da ilha olharam para ele e pensaram, agora esse homem vai morrer. Agora esse homem morre, essa víbora é venenosa. E aí até pensaram, esse homem é muito amaldiçoado. Esse homem certamente é um homicida. Ele fugiu de um naufrágio, ele escapou de um naufrágio, sobreviveu a um naufrágio e agora recebe esta sentença. Com certeza esse homem fez algum crime terrível. Mas para surpresa deles, a mão de Paulo nem inchou. Para surpresa deles, Paulo não titubeou, não tonteou e nem caiu. E eles aguardavam a queda de Paulo. Eles esperavam que ele caísse. A víbora era venenosa, o problema era sério. Mas Paulo permaneceu de pé. E aqui vai uma palavra de Deus para ti, vai uma palavra de Deus para o teu coração. Quem sabe Satanás lançou um veneno na sua vida, uma víbora venenosa, porque víbora, serpente, é sinônimo de Satanás, sinônimo de demônio, tanto é que a Bíblia o chama de a antiga serpente. E quem sabe a antiga serpente te lançou um veneno, ou lançou um veneno sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua chamada, sobre o teu trabalho. Quem sabe lançou um veneno na tua casa, no teu casamento, na tua família, entre os teus filhos. Esse veneno está lá tentando destruir a sua família e a sua casa. E os que estão por fora, novamente, fazem o pré-julgamento. O ser humano é terrível quando vê uma situação. E aí os outros ficam olhando e pensando, agora ele vai cair. Os nativos da ilha viram a situação e começaram a fazer um pré-julgamento. Esse homem é amaldiçoado, cometeu algum crime, agora ele vai cair morto. Agora ele cai, agora ele cai.
Não são as vozes que estão falando aí no seu ouvido? Não são as vozes que estão falando aí perto, próximo de ti? Agora ele cai, agora ela cai. Agora eu quero ver. Estão aguardando a sua queda. Estão esperando que você caia. Para baterem palma, para torcerem, para bater, olha aí, olha aí. Estavam esperando. Mas a Bíblia diz que Paulo não caiu. Paulo não tonteou e nem foi ao chão. Paulo permaneceu de pé. Oh, glória a Deus! E você vai permanecer de pé. Deus vai te sustentar. Deus vai te guardar. Aleluia! Essa tempestade não é para a morte. Essa luta não é para a morte. Esse problema não é para a destruição total. Existe um plano. Existe um projeto de Deus. Esse caminho que você está trilhando, esse local que teu barco foi bater, esse local onde o teu barco está chegando, Deus tem um projeto aí, Deus tem um propósito aí. Ore a Deus, busque de Deus a sabedoria, busque de Deus o entendimento, para você compreender o que Deus quer trazer para você, o que Deus quer trazer para a sua vida espiritual, para a sua vida ministerial. Que ensinamento, que lição Deus quer te dar ali, ou que obra Deus quer realizar através dessa tribulação, através dessa luta, através desse vento, através desse naufrágio. E os outros estão dizendo que você é um derrotado, os outros estão dizendo que você é um fracassado, os outros estão dizendo agora ele cai, os outros estão dizendo agora acabou. Mas Deus está dizendo o contrário. Não, não acabou nada. Eu estou nesse projeto. Porque quando pensaram que Paulo ia cair, ele permaneceu de pé. E aí começaram a olhar para ele e começaram a dizer: esse homem aí é um homem de Deus. Esse homem aí tem alguma coisa diferente. Nenhum incômodo lhe sobrevinha. Mudando de parecer, né, de opinião, chegaram a dizer: esse aí é um Deus. Veja bem, aí começou a mudar a opinião de um homem fracassado, derrotado, que iria cair no chão. Agora começaram a dizer: esse aí é um Deus. Embora ele não aceitou esse atributo para ele, porque Paulo sabia que não era Deus, que ele não era Deus. Ele não aceitou. Ele simplesmente começou a pregar, começou a falar, começou a propagar a palavra de Deus. O pai de Públio estava doente, estava muito doente, estava com febre, e Paulo então foi vê-lo e impondo as mãos sobre ele e orando por ele. A Bíblia diz que ele ficou curado na hora. Glória a Deus. Aquele homem ficou curado na hora. E quando viram aquele milagre, a Bíblia diz que trouxeram todos os enfermos, todos os doentes da ilha, e Paulo orava por eles e os curava. Glória a Deus. Então, quando eles estavam já na ilha, a Bíblia diz que Paulo orou pelo pai de Públio, e este ficou curado. E quando ele ficou curado, então trouxeram todos os doentes da ilha. E a Bíblia diz que Paulo orou por eles e todos foram curados. Olha aí que maravilha. Aí eles distinguiram Paulo com muitas honras, muitas honrarias, agradecimento a Deus pelas bênçãos. E agora nós entendemos, o próprio apóstolo Paulo entendeu o motivo do naufrágio. Agora você entendeu o motivo do naufrágio. Por que que o navio teve que naufragar justamente ali próximo daquela ilha? É porque Deus estava olhando para aquelas almas. Deus estava olhando para Públio. Deus estava olhando para o pai dele. Deus estava olhando para os moradores daquela ilha que estavam doentes. Era um povo sofrido, era um povo sofredor. Eles precisavam ouvir a palavra de Deus. As boas novas de salvação tinham que chegar ali. Mas como Deus iria fazer? Quem Deus iria usar?
se os pregadores ainda eram escassos. E o único pregador que Deus podia usar ali naquele momento era Paulo. E Paulo ia passando, e Deus tinha que usar alguém. Era ele a ferramenta. Era ele a ferramenta necessária naquele exato momento. Não tinha outra pessoa. Aí Deus precisou tomar a mão do leme do navio. Deus precisou fazer o navio naufragar, só tinha esse jeito. Aí, como Deus manda nos ventos, Deus manda nas tempestades, Deus manda na chuva, Deus chamou: vem cá, vento, euroaquilão, sopra lá naquele navio, faz aquele navio naufragar, porque eu preciso usar este homem que está naquele navio. Olha aí, meus irmãos, está vendo por que você está passando lutas e tribulações? Nem sempre é sinal de derrota, nem sempre é sinal de pecados em sua vida, nem sempre é sinal de desobediência. Ore a Deus, busque de Deus o discernimento para você entender o que está acontecendo. Veja se atrás dessa luta, se atrás desse problema não tem um propósito de Deus, não tem um projeto de Deus. Analise bem, busque ser espiritual nessa hora. Não deixe a tua carne sobressair, os teus desejos humanos prevalecerem. Não deixa isso acontecer. Mas fica buscando em Deus, orando, clamando: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer fazer através dessa luta, desse vento, desse problema e até mesmo deste naufrágio? O naufrágio de Paulo foi o navio lá, mas quem sabe hoje o teu naufrágio seja perder o emprego. Quem sabe o teu naufrágio hoje seja perder a saúde. Quem sabe o teu naufrágio hoje seja problemas familiares. Quem sabe seja problemas ministeriais, e você não está entendendo. Ore a Deus, busque de Deus o que está acontecendo, o que Deus quer mostrar, o que Deus quer fazer. Porque atrás disso, irmão, existe um grande projeto de Deus, existe um grande plano de Deus. E agora, enquanto Paulo orava pelos nativos da ilha, e um a um eram curados, Paulo orava ao Espírito Santo, com certeza: obrigado, Espírito Santo. Com certeza ele dizia: obrigado, meu Deus, por dentro, orando em espírito, com entendimento. Ele orava e dizia: obrigado, Senhor, por ter permitido este naufrágio. Agora eu entendo. Foi necessário. Era necessário eu estar aqui. Foi necessário eu vir parar nesta ilha, por causa destas almas, por causa da família de Públio, por causa dos outros familiares dele, por causa destas vidas que estão sendo curadas. E a Bíblia diz que eram curados, todos foram curados, oh aleluia. E neste dia Deus vai curar enfermidades, neste dia Jesus vai curar enfermidades. Eu creio no poder da oração. Logo mais nós estaremos orando, logo mais estaremos fazendo um apelo, um convite para você receber a tua vitória. E Deus vai fazer um milagre. Nós somos portadores dos milagres de Deus. Nós somos os transmissores das bênçãos de Deus para a sua vida. E você vai receber, porque Paulo era o transmissor dos milagres. Paulo era o transmissor das bênçãos de Deus. Paulo era o propagador das boas novas de salvação. E Deus precisava usá-lo. Então vou fazer o navio naufragar, você vai parar numa ilha, lá tem almas, você vai pregar para aquelas almas, elas vão me aceitar. E a Bíblia diz que Paulo pregou ali por 3 meses, ficou ali naquela ilha. Imagina, irmãos, em 3 meses deu tempo para Paulo formar uma igreja, formar um obreiro. Deu tempo para Paulo formar um grupo de irmãos, que com certeza ele deixou eles ali realizando cultos, ele deixou eles ali realizando a obra de Deus. Almas salvas, almas que se converteram, almas que creram no Evangelho, viram que Paulo não era um Deus, mas Paulo servia ao Deus vivo.
Aleluia. Viram que Paulo não era Deus, mas que Paulo tinha Deus, que Paulo podia oferecer Deus, e o fez. Ofereceu o Deus vivo para eles, o Deus vivo que os livrou do naufrágio, o Deus vivo que livrou ele do veneno da serpente, o Deus vivo que curou o pai de Públio, o Deus vivo que curou todos os nativos da ilha. E Paulo foi embora depois, mas Deus ficou na ilha. Aleluia. Paulo foi embora fazer a sua obra, ou a obra de Deus em Roma, mas Deus ficou na ilha. Os milagres ficaram na ilha, o batismo com o Espírito Santo ficou na ilha. Muitos ali foram cheios da glória de Deus e continuaram a fazer a obra de Deus naquela ilha. Ali ficou discípulos de Paulo, ali ficaram discípulos de Paulo, fazendo a obra de Deus, cantando hinos, profetizando, pregando, realizando cultos, E agora Paulo embarca no navio. Depois de 3 meses, eles embarcam num segundo navio. Então o primeiro navio naufragou, agora eles embarcam num segundo navio, e lá vão eles. 3 meses depois, disse Paulo, partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polos. A insígnia é o que estava escrito lá, o nome da embarcação, o nome do navio. E dali eles chegaram em Siracusa, ficaram ali 3 dias. Depois eles chegaram costeando, eles chegaram a Régio, e soprando no dia seguinte o vento sul, eles chegaram a Puteoli. E ali acharam alguns irmãos e rogaram que por 7 dias ficasse com eles. E aí dirigiram-se a Roma. Aleluia. Dirigiram-se a Roma. E aí quando eles foram despedidos, a Bíblia diz aqui, os irmãos de lá, tendo recebido notícias nossas, saíram ao nosso encontro até a praça de Ápio e a praça de 3 Vendas. Quando Paulo viu, deu graças a Deus e recobrou o ânimo. Aleluia. E chegou a Roma, e lá ele alugou uma casa, e por 2 anos ele pregou nessa casa. Ele chega a Roma, mas cumpriu com o propósito de Deus. Lá no final da sua carreira, Paulo pôde dizer: em tudo eu fui fiel à visão que Deus me deu. Em tudo eu fui fiel à visão que Deus me deu. Maravilha. E quando ele estava para ser morto lá em Roma, ele foi morto lá. Quando estava para ser decapitado, morto, ele dizia: o meu corpo está sendo preparado como libação. Ele pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me resta é receber uma coroa que um reto e justo juiz me dará naquele dia. A recompensa do seu trabalho realizado. Então aprendamos uma coisa aqui, meus irmãos, que a tempestade ou até mesmo um naufrágio não é sinônimo de derrota, não é sinônimo de fracasso, nem tudo está perdido. Por quê? Porque Deus está no controle, Deus está na direção. Agora eles estavam mais seguros e mais satisfeitos. Com certeza Paulo podia respirar e dizer: cumpri a obra de Deus, realizei a obra de Deus. Ele estava com a sua consciência limpa, porque tinha cumprido um propósito de Deus. Coisa boa, irmãos, é o obreiro, é nós nos sentirmos assim, é você se sentir assim, realizado, sabendo que está fazendo a vontade de Deus. Você pode respirar fundo e dizer: a minha consciência está limpa diante de Deus, estou realizando o que Deus quer da minha vida. Então não se preocupe, irmão, com esse vento, não se preocupe com esse naufrágio, se o teu navio naufragou, se você precisou retroceder um pouco, se precisou você descer um pouco,
Se precisou você parar um pouco, como Paulo parou um pouco a sua viagem naquela ilha, teve que parar. Mas mesmo parando um pouco na sua viagem, na sua trajetória, ele não parou de fazer a obra de Deus. Ele não parou na fé. Ele continuou orando, continuou confiando, continuou pregando, continuou fazendo a obra de Deus. O parar que eu estou falando aqui, caso você parou um pouco, né, na tua trajetória, no teu ministério, nos teus negócios, teve que parar um pouco, não quer dizer que você tem que parar na fé, não quer dizer que você tem que parar de orar, não quer dizer que você tem que parar de cultuar, não quer dizer que você tem que parar de servir a Deus. Não. Continue cultuando, continue servindo a Deus, continue pregando, continue fazendo a obra de Deus na terra. Amém, meus irmãos? Então eu deixo esta palavra de Deus, esse pequeno estudo aqui para você, para todos nós. Deixamos aqui esta palavra sobre a viagem missionária de Paulo. Nem tudo está perdido. O leme está nas mãos de Deus. O leme está nas mãos do Senhor. Ele está no controle. Ele vai te levar a um porto seguro.